No universo, nada está quieto. As galáxias, com seus bilhões de estrelas, planetas e nuvens de gás, se atraem, se roçam e às vezes colidem em um movimento guiado por uma força invisível, a gravidade, o PPO. Esta dança gravitacional não é apenas um espetáculo cósmico, é também uma das chaves para entender como evolui o universo. Neste documentário, exploraremos como as galáxias se movem entre si, que segredos revelam suas interações e por que observar sua coreografia nos aproxima de compreender o destino final do cosmos. A gravidade, como um grande maestro, coordena o movimento das galáxias. Cada galáxia é como um grupo de dança, com suas próprias estrelas e sistemas planetários que giram em torno de um centro comum. Mas, o que as faz se mover da forma como o fazem? A resposta reside na forma como interagem entre si, criando um delicado equilíbrio que permite que o universo se mantenha em ordem. Ao observar o céu noturno, é fácil se perder na beleza das estrelas. No entanto, por trás dessa beleza se esconde uma complexa rede de forças que atuam constantemente. As galáxias não estão sozinhas, fazem parte de um vasto tecido cósmico, onde cada uma influencia a outra. Este fenômeno não é apenas fascinante do ponto de vista estético, mas também nos ajuda a compreender como se formou e evoluiu o universo. A dança gravitacional não é um espetáculo estático, na verdade, é um processo dinâmico e mutável. As galáxias giram, se aproximam e se afastam, e às vezes colidem. Mas, como podem essas enormes estruturas, compostas por trilhões de estrelas, interagir de maneira tão precisa? É aí que a gravidade desempenha seu papel fundamental, atuando como a cola que mantém unidas as galáxias, permitindo que interajam e evoluam ao longo do tempo. Ao pensar na gravidade, é comum associá-la à queda de um objeto ao chão. Mas no contexto do universo, a gravidade é muito mais do que isso. É uma força que define a forma como as galáxias se distribuem no espaço, como se formam e como se deslocam. Cada galáxia, com sua própria massa e sua própria gravidade, afeta as outras em um jogo cósmico de atração e repulsão. A relevância da dança gravitacional vai além do que podemos ver. No fundo, nos ajuda a entender não apenas o comportamento das galáxias, mas também a estrutura do universo como um todo. Mas por que é tão importante compreender isso? Ao desvendar os segredos da gravidade e da interação galáctica, podemos responder perguntas fundamentais sobre a natureza do cosmos, a expansão do universo e talvez, até mesmo, o destino final de tudo o que conhecemos. As interações entre galáxias são um fenômeno fascinante. Muitas vezes, essas colisões não são tão destrutivas quanto poderíamos pensar. Em vez de se desintegrar completamente, as galáxias podem se fundir, criando novas estruturas e formando novas estrelas. Esse processo de transformação é uma parte vital da evolução cósmica que permite que o universo continue mudando e se adaptando. Neste vasto cenário, a dança gravitacional também nos convida a refletir sobre a solidão do ser humano no cosmos. À medida que observamos as galáxias em seu movimento, percebemos que somos parte de algo muito maior. As estrelas que vemos no céu são apenas uma pequena fração do que existe, e a gravidade nos lembra da conexão que temos com o universo. Ao longo dos séculos, a humanidade olhou para cima, buscando respostas nas estrelas. Cada civilização explorou o céu, tentando entender seu lugar neste imenso cenário. A dança gravitacional é um lembrete de que, embora às vezes nos sintamos pequenos e insignificantes, estamos intrinsecamente ligados a este vasto tapete cósmico. A ciência nos forneceu as ferramentas necessárias para explorar e compreender esses fenômenos. Através de telescópios e outras tecnologias, conseguimos observar como as galáxias se movem e se entrelaçam nesta dança cósmica. No entanto, ainda há muito a descobrir. Cada nova observação nos oferece uma visão mais clara de como funciona o universo e, ao mesmo tempo, nos levanta novas perguntas. A relevância da dança gravitacional não se limita à astronomia. Este fenômeno também tem implicações em outros campos da ciência. Desde a física teórica até a cosmologia, entender como as galáxias interagem pode fornecer pistas sobre a natureza da matéria escura e da energia escura. Dois componentes misteriosos que compõem a maior parte do universo. Assim, à medida que nos aprofundamos nesta exploração da dança gravitacional, lembremos que estamos em uma jornada de descoberta. Cada galáxia que observamos, cada movimento que detectamos, nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. A dança gravitacional não é apenas um balé cósmico, é um convite a compreender nosso lugar no vasto esquema da existência.
No final do dia, a curiosidade humana é o que nos impulsiona a continuar explorando e buscando respostas no vasto universo que nos rodeia. As galáxias são verdadeiros universos dentro do nosso vasto universo. Mas, o que são exatamente? Em termos simples, uma galáxia é um enorme conjunto de estrelas, gás, poeira e matéria escura que estão unidos pela gravidade. Imagine uma grande cidade cheia de luzes que piscam na escuridão. Cada luz é uma estrela, e entre elas há vastos espaços onde se encontram nuvens de gás e poeira que alimentam novas estrelas. Isso é o que ocorre em uma galáxia. Um burburinho cósmico onde a vida das estrelas começa e termina. As galáxias não são todas iguais. Assim como em uma cidade você pode encontrar diferentes estilos de edifícios, no universo também há diversos tipos de galáxias. As galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, são como um belo girassol em que as estrelas se distribuem em braços que giram em torno de um núcleo brilhante. E quanto às galáxias elípticas? Estas são como grandes esferas de estrelas, mais tranquilas e sem a energia dinâmica das espirais. Por outro lado, as galáxias irregulares são um pouco mais caóticas e não têm uma forma definida, como uma cidade em construção onde tudo está em contínuo movimento. Por que é importante entender as galáxias? Porque são os blocos de construção do universo. Cada galáxia conta uma história sobre a formação do cosmos. Ao observá-las, os astrônomos podem desvendar como se formaram os primeiros elementos após o Big Bang e como esses se agruparam para dar origem à matéria que compõe tudo o que conhecemos hoje. Assim como ao estudar as rochas em uma montanha, podemos aprender sobre a história da Terra. Ao observar as galáxias, podemos entender a história do universo. Agora, como se formam essas galáxias? Tudo começa no vasto universo primitivo, onde havia uma mistura de hidrogênio e hélio junto com pequenas quantidades de outros elementos. À medida que a gravidade começou a fazer seu trabalho, essas nuvens de gás começaram a colapsar. Imagine um enorme balão que lentamente vai esvaziando. À medida que seu tamanho diminui, o ar se concentra em uma área menor, aumentando a pressão. Algo semelhante ocorre com o gás no espaço. Ao colapsar, sua temperatura aumenta e começa a formar novas estrelas. As galáxias não são estáticas. Elas se movem, giram e às vezes colidem entre si. Esse movimento é fundamental para entender sua evolução. A rotação de uma galáxia pode ser comparada a uma dança. Cada estrela, cada nuvem de gás tem seu próprio ritmo, mas todas estão unidas em um movimento geral que forma uma coreografia cósmica. Além disso, as galáxias não apenas giram em seu próprio espaço, elas também se deslocam através do universo. Algumas delas se aproximam, criando um espetáculo impressionante de interações gravitacionais. Então, o que acontece quando duas galáxias se encontram? As interações podem ser diversas. Às vezes elas se atraem e começam a orbitar uma à outra, como dois dançarinos em um vals cósmico. Outras vezes, a gravidade pode ser tão intensa que provocam colisões. Isso não é necessariamente catastrófico. De fato, muitas vezes essas colisões dão origem a novas estruturas e, com o tempo, a novas galáxias. A dança gravitacional é uma amostra de como, mesmo no caos, pode surgir beleza. Ao falar de galáxias, não podemos esquecer a matéria escura, essa substância misteriosa que compõe grande parte do universo. Embora não possamos vê-la diretamente, sua influência é sentida fortemente. Imagine que você está em uma festa às escuras. Embora não veja todos os convidados, pode sentir sua presença e como impactam no ambiente. De maneira similar, a matéria escura afeta o movimento das galáxias, agindo como uma cola invisível que mantém unidas as estrelas em seu caminho através do espaço. E falando em movimento, você sabia que o próprio universo está se expandindo? Esse fenômeno não apenas afeta as galáxias, mas também dá um novo sentido às suas trajetórias. Imagine que você está inflando um balão. À medida que o ar entra, os pontos em sua superfície se afastam uns dos outros. Assim funcionam as galáxias. Enquanto o universo se expande, elas se separam, mas ainda assim, as forças gravitacionais desempenham um papel crucial em seu movimento. É fascinante pensar no futuro das galáxias. Como elas se parecerão em bilhões de anos. Os cientistas estão trabalhando arduamente para prever suas trajetórias e evoluções. Com o tempo, algumas galáxias podem até se fundir e criar novas gerações de estrelas. A história das galáxias é um ciclo sem fim, onde a criação e a destruição estão entrelaçadas em uma dança eterna. Finalmente, as galáxias são mais do que simples agrupamentos de estrelas.
Elas são componentes essenciais do tecido do universo. Ao compreendê-las, não apenas descobrimos mais sobre nosso cosmos, mas também sobre nós mesmos. Elas nos lembram que, na imensidão do espaço, cada estrela e cada galáxia tem seu lugar e sua história. No final, a dança gravitacional das galáxias nos convida a refletir sobre a beleza e o mistério do universo em que vivemos. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. A gravidade é uma dessas forças que, embora invisível, desempenha um papel crucial na forma como percebemos o universo. Já se perguntou por que os objetos caem no chão ou por que a água do seu banheiro gira quando escoa? Tudo isso se deve à gravidade. Mas o que é exatamente essa força que parece estar em toda parte? A gravidade é uma das 4 forças fundamentais do universo, junto com o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Sua influência é tão poderosa que é a razão pela qual os planetas giram em torno das estrelas e as galáxias se mantêm unidas. Podemos pensar na gravidade como uma espécie de teia de aranha cósmica. Imagine que cada objeto no universo é uma pequena bola colocada sobre uma grande rede elástica. Quando você coloca uma bola no centro da rede, ela se deforma, criando uma depressão que atrai outras bolas próximas para ela. Este é um modelo simplificado de como a gravidade funciona em grande escala. Os objetos mais massivos, como as estrelas e as galáxias, criam uma curvatura no espaço-tempo que afeta tudo ao seu redor, atraindo-o para si. A gravidade não apenas mantém os planetas em órbita, mas também é fundamental na formação de galáxias. No universo primitivo, pouco depois do Big Bang, havia uma grande quantidade de gás e poeira. À medida que esse material começou a se agrupar sob a influência da gravidade, as primeiras estrelas e galáxias se formaram. Imagine que em uma sala desordenada, os objetos começam a se juntar, formando grupos e estruturas. Assim, a gravidade foi a cola cósmica que uniu os elementos menores para criar as vastas e majestosas galáxias que observamos hoje. Mas como tudo isso se move? A gravidade não apenas atua como um ímã que atrai os objetos, mas também regula seu movimento. As galáxias giram e se movem através do espaço, e esse movimento é governado pela gravidade. Pense em uma dança em que cada par de dançarinos deve se manter unido ao ritmo da música. A gravidade atua como um maestro, garantindo que as galáxias permaneçam em uma coreografia cósmica, onde cada uma tem um papel a desempenhar no grande espetáculo do universo. À medida que as galáxias se movem, interagem entre si, muitas vezes de maneiras surpreendentes. Essas interações podem ser sutis, como um leve empurrão que muda a direção de uma galáxia, ou podem ser dramáticas, como quando 2 galáxias colidem e se fundem. Nesse sentido, a gravidade também é uma força de mudança. Não é fascinante pensar que as colisões galácticas podem dar origem a novas estrelas e estruturas? A gravidade é a faísca por trás da criação e destruição no cosmos. A gravidade também tem uma relação especial com o tempo. Quando um objeto massivo, como uma estrela ou um buraco negro, está presente, a gravidade pode distorcer o tempo ao seu redor. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e é uma das previsões mais intrigantes da teoria da relatividade de Einstein. Assim, a gravidade não apenas afeta o que vemos, mas também influencia a maneira como experimentamos o próprio tempo. Ao pensar na gravidade, é difícil não se perguntar sobre seu alcance. É possível que a gravidade atue a distâncias tão enormes que até galáxias distantes sejam afetadas por ela? A resposta é um retumbante sim. A gravidade tem um alcance infinito, embora sua força diminua com a distância. Isso significa que cada galáxia, não importa quão longe esteja, tem um impacto nas outras através da rede de gravidade que as conecta. Imagine todas as galáxias como instrumentos em uma orquestra, cada uma tocando sua própria nota, mas todas harmonizando em uma grande sinfonia cósmica. Mas e o futuro? A gravidade não apenas moldou o passado do universo, mas também desempenhará um papel em seu destino. As galáxias continuarão se movendo e evoluindo, e à medida que o universo se expande, a gravidade continuará sendo a força que as une. Isso levanta perguntas intrigantes sobre o destino das galáxias em bilhões de anos. Elas se separarão umas das outras em um vasto vazio ou continuarão interagindo em um universo em constante mudança? No entanto, nem tudo é simples na dança gravitacional. À medida que exploramos a gravidade,
Também encontramos a matéria escura, uma forma de matéria que não emite luz e que não podemos ver, mas que influencia a gravidade de maneira significativa. A matéria escura atua como um pano de fundo invisível que afeta o movimento das galáxias, fazendo com que se comportem de maneiras que ainda estamos tentando entender. Em conclusão, a gravidade é uma força fundamental que molda nosso universo de maneiras surpreendentes e complexas. Desde a formação das galáxias até seu movimento e evolução, a gravidade é o fio condutor que une tudo no cosmos. Ao compreender melhor essa força, não apenas aprendemos sobre as galáxias, mas também sobre nós mesmos e nosso lugar no vasto universo. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela, cada galáxia, está dançando ao som da poderosa e misteriosa gravidade. As galáxias, essas vastas coleções de estrelas, gás e poeira cósmica, são como ilhas em um oceano de espaço. Mas como se formaram essas estruturas tão majestosas? A história da formação das galáxias começa no universo primitivo, em um momento em que tudo o que conhecemos estava em um estado de caos e alta energia. Naquela época, o universo era um lugar cheio de partículas subatômicas e radiação, onde a gravidade começava a exercer sua influência. O gás e a poeira cósmica, que mais tarde se tornariam estrelas e galáxias, estavam distribuídos de maneira irregular. Com o tempo, pequenas flutuações na densidade desse material começaram a atrair mais gás e poeira através da gravidade. Imagine que você está em uma sala cheia de bolas de ping-pong. Se uma bola para e começa a atrair outras bolas ao seu redor, aos poucos se formará um grupo mais denso de bolas. Assim é como as primeiras estruturas começaram a se formar no universo. À medida que essas concentrações de gás se tornavam mais densas, começaram a colapsar sob sua própria gravidade. Esse processo é semelhante ao que acontece quando você faz um pão. Se você amassa a massa e a deixa descansar, as bolhas de gás começam a se acumular e a formar uma estrutura mais sólida. No nosso caso, o gás cósmico colapsava em nuvens densas, que eventualmente se tornariam estrelas, e mais tarde, galáxias. Uma vez que as primeiras estrelas se formaram, a dinâmica do universo mudou. As estrelas começaram a fundir hidrogênio em hélio, liberando enormes quantidades de energia e criando elementos mais pesados. Quem poderia imaginar que esses elementos seriam os blocos de construção de tudo o que vemos ao nosso redor? As explosões de supernovas, que são o resultado da morte de estrelas massivas, dispersaram esses elementos pesados no espaço, enriquecendo o gás e a poeira que existiam no ambiente galáctico. A gravidade não apenas ajudou a formar galáxias, mas também desempenhou um papel crucial em sua organização. Pense em uma festa. No início, os convidados estão dispersos pela sala, mas à medida que a música e a conversa se estabelecem, as pessoas começam a se agrupar. O mesmo aconteceu no universo. A gravidade atraiu o gás e a poeira para as áreas onde havia mais massa, formando grupos que eventualmente se tornariam galáxias completas. As galáxias não são entidades estáticas. Desde sua formação, tem estado em constante evolução. Interações com outras galáxias, fusões e colisões têm sido parte integral de sua história. Você já se perguntou como uma galáxia pode comer outra? Quando duas galáxias se aproximam, sua gravidade pode atrair o material de uma para a outra, criando uma espécie de dança cósmica que transforma ambas as galáxias em formas novas e emocionantes. As galáxias também têm diferentes formas e tamanhos. Algumas são espirais, como a Via Láctea, com braços que se estendem a partir de um núcleo central. Outras são elípticas, como bolas de futebol, e algumas são irregulares, sem uma forma definida. Essa diversidade é um testemunho das diferentes condições sob as quais se formaram e evoluíram. Cada galáxia tem sua própria história, suas próprias interações e um caminho único para o futuro. É fascinante pensar na quantidade de tempo e eventos que influenciaram a formação de cada galáxia. Desde o Big Bang até as interações galácticas atuais, o universo tem estado em um estado de mudança constante. Cada galáxia é como um livro aberto, contando a história de seu nascimento e evolução ao longo do tempo. E o que é ainda mais intrigante é que estamos apenas começando a desvendar esses segredos. A formação de galáxias não é apenas um fenômeno local. Também há padrões em grande escala que mostram como as galáxias se agrupam em aglomerados e superaglomerados, formando uma rede cósmica. Essa rede é como um enorme tecido que conecta tudo no universo, onde a gravidade atua como o fio que une as galáxias.
Quando olhamos para o céu e vemos uma galáxia, estamos observando um fragmento de um intrincado sistema que se desenvolveu ao longo de bilhões de anos. A compreensão de como as galáxias se formam também nos ajuda a entender nosso lugar no universo. Cada estrela que vemos no céu é parte de uma galáxia, e cada galáxia é um componente essencial do vasto cosmos. A dança da gravidade moldou nosso ambiente e continuará a fazê-lo no futuro. É essencial lembrar que a história das galáxias é um processo em andamento. A formação de novas estrelas e galáxias continua a ser um tema de estudo ativo na astronomia moderna. Cada descoberta nos aproxima mais de desvendar os mistérios do universo e de compreender nossas próprias raízes cósmicas. Em resumo, a formação de galáxias é um fenômeno fascinante que reflete a beleza e complexidade do universo. Desde o gás e a poeira cósmica do passado até as interações galácticas do presente, cada galáxia conta sua própria história única. A dança da gravidade continua, e com cada avanço em nossa compreensão, nos aproximamos mais de revelar os segredos do cosmos. As galáxias são como enormes ilhas no vasto oceano do universo, e essas ilhas não estão estáticas, elas se movem, giram e se deslocam em uma dança fascinante. Mas como é que essas gigantescas estruturas se movem? Que forças estão em jogo? A resposta a essas perguntas nos leva a explorar o movimento galáctico, um fenômeno que pode parecer complicado, mas que pode ser entendido com algumas analogias simples. Primeiro, pensemos no que acontece quando giramos um hula hoop. Quando o fazemos girar, a força centrífuga atua sobre ele, mantendo-o em movimento. De maneira semelhante, as galáxias giram em seu próprio eixo. E essa rotação é um componente essencial de seu movimento. Esse giro não é apenas um espetáculo visual, também é crucial para a estabilidade da galáxia. Sem a rotação, as estrelas e outros corpos dentro da galáxia se dispersariam, como se o hula hoop deixasse de girar e se desmoronasse. Agora, se considerarmos o movimento de uma galáxia em sua totalidade, é mais do que apenas girar. Imagine uma grande festa onde todos os convidados estão dançando ao ritmo da música. Cada pessoa se move de maneira individual, mas também é influenciada pela música que ouve e pela proximidade dos outros. Assim é como funcionam as galáxias. Elas se movem em um espaço amplo, mas também são influenciadas pela gravidade de outras galáxias e estruturas próximas. Essa interação cria padrões de movimento únicos, onde as galáxias podem dançar juntas em um balé cósmico. A rotação de uma galáxia é apenas uma parte da história. As galáxias também se movem através do espaço no que é conhecido como translação. Imagine uma grande bola de neve que rola por uma colina. À medida que desce, pode acumular mais neve e crescer. De maneira semelhante, as galáxias se deslocam pelo universo e, em seu caminho, podem atrair outras galáxias devido à gravidade. Esse movimento de translação pode levar a encontros inesperados e a interações gravitacionais que mudarão o curso de suas trajetórias. No entanto, o que acontece quando duas galáxias se encontram de frente? No vasto espaço, essas colisões são mais comuns do que poderíamos pensar. Quando duas galáxias se encontram, ocorre um espetáculo impressionante. Imagine dois carros colidindo em uma interseção. O impacto pode provocar uma mudança na direção de cada um. De maneira semelhante, quando as galáxias colidem, suas trajetórias são alteradas, e isso pode dar origem à formação de novas estrelas e estruturas no espaço. Mas nem todas as interações são colisões destrutivas. Algumas galáxias simplesmente passam junto a outras, como dois barcos que se cruzam no mar. Essas interações podem fazer com que as galáxias se deformem, criando caudas ou braços que se estendem pelo espaço. Esse fenômeno é fascinante, porque nos mostra como a gravidade pode transformar não apenas o movimento, mas também a própria forma de uma galáxia. Agora, reflitamos sobre como a gravidade desempenha um papel fundamental em cada um desses movimentos. É como se cada galáxia estivesse conectada a outras, como se fossem peças de um enorme quebra-cabeça cósmico. A gravidade atua como o fio que une todas essas peças, guiando seu movimento e evolução. Sem a gravidade, as galáxias seriam meras sombras no universo, incapazes de interagir entre si. E não esqueçamos que o movimento galáctico também é afetado pela expansão do universo. À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras, como se estivessem em um balão que está sendo inflado. Esse fenômeno adiciona uma camada de complexidade ao movimento galáctico, já que enquanto algumas galáxias se movem em direção a outras se afastam a velocidades crescentes.
Esse vai e vem de aproximações e afastamentos é um lembrete de que o universo está em constante mudança. À medida que exploramos o movimento galáctico, é importante considerar o futuro dessas magníficas estruturas. À medida que o universo continua se expandindo, as galáxias continuarão se movendo e evoluindo. Algumas podem se fundir, enquanto outras podem ficar presas em um grupo, formando um aglomerado de galáxias. Esse futuro dinâmico levanta questões intrigantes sobre como será o universo em bilhões de anos. Um aspecto fascinante do movimento galáctico é a relação que tem com os buracos negros supermassivos que se encontram no centro de muitas galáxias. Esses gigantes invisíveis exercem uma atração gravitacional tão poderosa que podem influenciar o movimento das estrelas e do gás ao seu redor. É como se o buraco negro fosse o maestro, guiando todas as estrelas em uma sinfonia cósmica. Finalmente, o movimento galáctico não é apenas um fenômeno isolado, é um componente crucial da estrutura do universo. As galáxias, com suas interações, colisões e movimentos, contribuem para a forma como o universo se organiza em grande escala. Cada galáxia é uma peça em um quebra-cabeça cósmico que continua evoluindo, e cada movimento conta uma história única. À medida que você conclui esta sessão, é evidente que o movimento galáctico é um tema que transcende o simples. É uma dança complexa de forças e energias que não apenas define a existência das galáxias, mas também nos convida a refletir sobre nosso lugar neste vasto e misterioso universo. Cada galáxia, com seu movimento e sua história, é um lembrete de que o cosmos está cheio de maravilhas esperando para serem descobertas. As galáxias são como imensas ilhas no vasto oceano do universo, e embora à primeira vista possam parecer isoladas, na verdade estão em constante interação, como se estivessem dançando em uma coreografia cósmica. Como é possível que essas gigantescas estruturas de estrelas, gás e poeira se influenciem mutuamente? A resposta está na gravidade, essa força misteriosa que une tudo ao nosso redor. Quando falamos de interações entre galáxias, nos referimos a um fenômeno que vai além da simples atração. Imagine dois ímãs se aproximando. A princípio, eles se sentem atraídos, mas à medida que se aproximam mais, também podem se repelir. De maneira semelhante, as galáxias experimentam forças gravitacionais que podem resultar em atração ou repulsão. Mas, quais fatores determinam como se comportam essas gigantescas entidades? A distância é um aspecto crucial. Quando duas galáxias estão relativamente próximas, a gravidade pode fazer com que se atraiam fortemente, iniciando uma dança gravitacional que pode durar milhões de anos. Nesse processo, as galáxias podem começar a se deformar, como se fossem massinha moldando-se sob a pressão das mãos de uma criança. Você consegue imaginar o que isso implica? As estrelas e os sistemas solares dentro dessas galáxias também podem ser afetados, mudando suas trajetórias e posições. As interações nem sempre resultam em colisões. Às vezes, o que ocorre é uma simples aproximação, uma espécie de saudação cósmica. Durante esse tipo de encontros, uma galáxia pode atrair outra, despojando-a de parte de seu material, como se estivesse roubando gás e poeira para alimentar suas próprias estrelas. Esse processo não só afeta as galáxias envolvidas, mas também pode impactar as galáxias vizinhas. Não é fascinante como um pequeno encontro cósmico pode ter repercussões em uma escala tão grande? Além disso, é preciso considerar que nem todas as galáxias reagem da mesma maneira. Por exemplo, as galáxias espirais, com seus braços em espiral cheios de estrelas jovens, podem ser mais suscetíveis a essas interações do que as galáxias elípticas, que tendem a ser mais antigas e menos ativas. Você já se perguntou por que algumas galáxias parecem mais dinâmicas do que outras? A resposta reside em sua composição e nas circunstâncias de seu entorno. As interações entre galáxias também podem dar origem a fenômenos extraordinários. Às vezes podem se fundir, criando uma galáxia completamente nova. Esse processo é como misturar duas cores de tinta para obter uma diferente e vibrante. No entanto, ao contrário da tinta, essas fusões podem levar bilhões de anos para serem concluídas. E o que resulta é uma estrutura galáctica que pode ser muito distinta das originais. Você consegue imaginar os segredos que poderiam ser revelados em uma fusão assim? Mas o que acontece com as galáxias que não se fundem? Muitas vezes elas se encontram em grupos ou aglomerados, onde a gravidade atua como uma cola que as mantém unidas. Nesses ambientes densos, as galáxias podem trocar material e energia como se estivessem compartilhando recursos em uma comunidade.
Essa interação pode influenciar sua evolução a longo prazo, afetando a formação de novas estrelas e a dinâmica de seus movimentos. Não é impressionante pensar que as galáxias são capazes de formar laços entre si? As galáxias também podem experimentar uma dança mais complexa, onde várias galáxias se agrupam e começam a interagir simultaneamente. Imagine um grande baile de gala, onde todos os participantes se movem e giram ao ritmo de uma música cósmica. Cada galáxia tem seu próprio papel nessa dança, e às vezes os resultados podem ser imprevisíveis. Uma pequena perturbação pode alterar o curso da trajetória de uma galáxia, levando-a a um novo caminho que nunca havia imaginado. E não esqueçamos o papel da matéria escura nessa dança galáctica. Essa substância misteriosa, que não podemos ver nem tocar, exerce uma influência gravitacional considerável na forma como as galáxias interagem. Embora não possamos detectá-la diretamente, sabemos que ela está lá, como um diretor por trás das cenas, orquestrando as interações que moldam o universo. Como uma força invisível pode ter tanto poder sobre estruturas tão massivas. À medida que as galáxias se movem e interagem, também estão constantemente se adaptando ao seu entorno. Algumas podem desenvolver características únicas em resposta às interações que experimentam. Por exemplo, uma galáxia que foi roubada de seu gás pode se tornar menos ativa na formação de novas estrelas, enquanto outra que absorveu material pode experimentar um surto de formação estelar. Essas transformações são o resultado da dança gravitacional em ação, mostrando como a gravidade pode ser tanto criadora quanto destrutiva. Mas qual é o impacto a longo prazo dessas interações no universo? À medida que as galáxias continuam se movendo e se fundindo, a paisagem cósmica se transforma constantemente. Algumas teorias sugerem que, em bilhões de anos, o destino final de muitas de nossas galáxias será se unir em uma grande galáxia elíptica, um fenômeno que poderia ser considerado como o grande final da evolução galáctica. Que novas formas o universo tomará nesse futuro distante? As interações entre galáxias não são apenas fascinantes por sua complexidade, mas também nos oferecem uma janela para a história e o futuro do universo. Ao estudar essas dinâmicas, os astrônomos podem reconstruir o passado e fazer previsões sobre o que está por vir. Cada dança gravitacional conta uma história sobre como se formaram e evoluíram as galáxias, e como continuarão fazendo isso em um futuro que mal começamos a entender. Assim, a dança gravitacional entre as galáxias se torna um lembrete de que, embora pareçam isoladas na imensidão do espaço, estão profundamente conectadas. Cada interação, cada colisão e cada fusão são parte de um grandioso relato cósmico que nos convida a continuar explorando e descobrindo os segredos do universo. Você se anima a seguir essa dança e descobrir mais sobre o surpreendente mundo das galáxias? As colisões galácticas são, sem dúvida, um dos espetáculos mais impressionantes do universo. Mas o que acontece realmente quando duas galáxias se encontram? As galáxias, esses vastos conjuntos de estrelas, gás e poeira, não são entidades estáticas. De fato, elas se movem pelo espaço, muitas vezes se aproximando umas das outras devido à força da gravidade. Mas o que isso significa em termos de colisões? Quando falamos de colisões galácticas, não imaginamos explosões como as que veríamos em um filme de ação. No espaço, as coisas são muito mais sutis e complexas. Na maioria das vezes, as colisões não são violentas no sentido convencional. Em vez de colidir e se destruir, as galáxias podem passar uma ao lado da outra, interagindo de formas surpreendentes. O resultado dessas interações pode ser impressionante. A gravidade de uma galáxia pode atrair a outra, distorcendo suas formas e criando novas estruturas. Você já se perguntou o que acontece com as estrelas durante uma colisão galáctica? A boa notícia é que, dado o vasto espaço entre as estrelas, elas raramente colidem entre si. No entanto, as forças gravitacionais podem alterar suas trajetórias, levando-as a novas órbitas. Quando duas galáxias se aproximam, começam a sentir a influência gravitacional uma da outra. Isso pode fazer com que se estiquem e se deformem, como se estivessem feitas de um material elástico. Esse processo pode levar à formação de novos braços em uma galáxia espiral, ou até mesmo resultar na criação de novas estrelas a partir do gás que se comprime nas regiões onde as galáxias interagem. Imagine que dois dançarinos se aproximam em uma pista de dança. Ao se moverem juntos, seus movimentos se entrelaçam, criando uma nova coreografia. Assim é como as galáxias podem se fundir e criar algo completamente novo.
Uma das colisões mais famosas em nossa própria vizinhança cósmica é a que se espera entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Em cerca de 4 bilhões de anos, esses dois gigantes se encontrarão e começarão a se fundir. Que mudanças isso trará? É provável que vejamos um espetáculo cósmico único, onde novas estrelas nascerão e se formarão estruturas galácticas completamente diferentes. Mas mesmo em meio a esse caos, a vida na Terra, se é que ainda existimos, pode não ser afetada de forma dramática. As colisões galácticas são, de certo modo, um ciclo natural do universo. Muitas galáxias que vemos hoje são o resultado de colisões e fusões passadas. Cada encontro deixou sua marca, moldando as galáxias em formas que são únicas e belas. Mas isso também levanta uma pergunta intrigante. O que podemos aprender com essas colisões ao estudar como as galáxias interagem? Os cientistas podem obter pistas sobre a evolução do universo e a formação de novas estrelas. Imagine que cada colisão galáctica é como um capítulo em um livro de história cósmica. Cada encontro conta uma história de transformação e mudança. Cada vez que duas galáxias se unem, uma nova narrativa é criada que nos ajuda a entender como o universo se tornou como o conhecemos. Isso faz com que cada colisão seja um evento significativo, não apenas para as galáxias envolvidas, mas para a nossa compreensão do cosmos. A gravidade é a força que orquestra essa dança cósmica. Sem ela, as galáxias não teriam a capacidade de atrair outras e formar essas interações tão fascinantes. É como se a gravidade fosse o mestre de cerimônias de um grande baile, guiando as galáxias em seus movimentos e garantindo que cada passo se sincronize perfeitamente. Mas o que acontece quando a gravidade encontra outros fatores, como a matéria escura? Essa é uma pergunta que os cientistas continuam investigando. O resultado das colisões galácticas nem sempre é previsível. Às vezes, as interações podem resultar na formação de aglomerados de estrelas, enquanto em outras ocasiões podem desestabilizar uma galáxia completamente. Mas o que é certo é que cada colisão deixa uma marca indelével no tecido do universo. À medida que as galáxias se fundem, novas oportunidades para a formação de vida, novas estrelas e, possivelmente, novos sistemas solares são criadas. As colisões galácticas também nos ensinam sobre o tempo cósmico. O que pode parecer um evento catastrófico em escalas humanas, no contexto do universo, é um processo que ocorre ao longo de bilhões de anos. Isso nos convida a refletir sobre nossa própria existência e como somos parte de um ciclo muito maior. A Terra, com sua vida efêmera, é apenas um pequeno fragmento nessa vasta e majestosa narrativa do universo. Cada colisão galáctica é um lembrete de que o universo está em constante mudança. As galáxias que vemos hoje são o resultado de um passado dinâmico e complexo, cheio de encontros e separações. A cada colisão, o cosmos se reinventa, criando novas realidades que nos fascinam e nos convidam a continuar explorando. Assim, a dança gravitacional das galáxias continua, uma dança interminável que nos conecta a todos no vasto palco do universo. As galáxias, esses vastos conjuntos de estrelas, gás e poeira cósmica, não são apenas belas à vista, mas também fazem parte de um intrincado tecido do universo. Mas, como essas galáxias se agrupam, o que as une ou as separa no vasto espaço? Aqui é onde entram em cena os grupos e aglomerados de galáxias. Para começar, é importante entender que nem todas as galáxias estão sozinhas. Imagine um bairro onde as casas representam galáxias. Algumas estão muito próximas umas das outras, formando o que chamamos de grupos, enquanto outras se agrupam em aglomerados, como se fossem comunidades maiores. Mas o que determina se uma galáxia se junta a um grupo ou fica sozinha no cosmos? A resposta está na gravidade. Essa força que mantém os planetas girando ao redor das estrelas e as estrelas orbitando em suas galáxias também atua em escalas muito maiores. No caso das galáxias, a gravidade é a cola que as mantém unidas em grupos e aglomerados. Os grupos geralmente contêm algumas galáxias, enquanto os aglomerados podem abrigar milhares. A interação gravitacional entre essas galáxias é fascinante e complexa. À medida que as galáxias se aproximam umas das outras, começam a experimentar uma atração gravitacional. Mas, o que acontece então? Elas se fundem, se repelem ou simplesmente se ignoram. Em muitos casos, as galáxias podem começar a orbitar umas às outras, como bailarinas em um grande palco cósmico. Essa dança gravitacional pode levar bilhões de anos, e durante esse tempo, as galáxias podem trocar gás e estrelas, afetando sua evolução.
os grupos de galáxias não são meros conjuntos aleatórios. Eles estão organizados em uma hierarquia, onde alguns grupos podem fazer parte de aglomerados maiores. Se imaginarmos um grande festival onde as galáxias são os participantes, alguns grupos de galáxias se agrupam em áreas maiores, criando uma espécie de comunidade galáctica. Esse fenômeno não é apenas fascinante, mas também nos ajuda a entender como a matéria está distribuída no universo. Mas a gravidade não apenas atrai, ela também pode causar efeitos como os das marés. Quando uma galáxia passa perto de outra, pode experimentar forças gravitacionais que distorcem sua forma, esticando-a e comprimindo-a. Isso pode dar origem a interações que geram novas estrelas ou até mesmo novas galáxias. Assim, embora a gravidade una, ela também pode ser um motor de mudança e transformação. E quanto à matéria escura, essa substância misteriosa desempenha um papel crucial na formação de grupos e aglomerados de galáxias. Embora não possamos vê-la, sabemos que ela está lá porque sua gravidade afeta as galáxias que podemos observar. A matéria escura atua como uma estrutura invisível, ajudando a manter unidas as galáxias em seus respectivos grupos. Sem ela, a estrutura do universo seria completamente diferente. Um aspecto intrigante dos grupos de galáxias é que eles não são estáticos. Ao longo do tempo, podem se fundir com outros grupos, criando aglomerados ainda maiores. Imagine um quebra-cabeça cósmico, onde as peças não apenas se encaixam, mas também se transformam em algo maior e mais complexo. Esse processo de fusão não apenas muda a composição do aglomerado, mas também pode influenciar o destino das galáxias envolvidas. A gravidade não apenas afeta as galáxias individuais, mas também influencia a dinâmica de todo o grupo. As galáxias em um aglomerado podem ser afetadas pelo movimento de outras galáxias, criando um ambiente vibrante e dinâmico. Esse movimento pode resultar em colisões, que, embora possam parecer destrutivas, muitas vezes produzem novas estrelas e estruturas fascinantes. À medida que exploramos os grupos e aglomerados de galáxias, também percebemos que a distância desempenha um papel importante. As galáxias mais próximas podem interagir mais facilmente devido à força da gravidade, enquanto as mais distantes estão mais isoladas e tendem a evoluir de maneira diferente. Assim, a disposição do universo não é apenas um acidente, é o resultado de forças gravitacionais que moldaram sua história ao longo de bilhões de anos. A observação desses grupos e aglomerados de galáxias nos oferece uma visão única do passado do universo. Permite-nos ver como a matéria se agrupou e como evoluiu ao longo do tempo. A cada nova observação, revelamos mais segredos sobre a história cósmica e a estrutura do universo. Através de telescópios poderosos, os astrônomos estudam a luz que nos chega de bilhões de anos atrás. Essa luz, viajando através do tempo e do espaço, nos fornece pistas sobre a formação e evolução dos grupos de galáxias. Cada brilho de luz é um lembrete de que, embora as galáxias possam parecer estáticas no céu, na verdade, estão em um constante estado de movimento e mudança. Em definitiva, os grupos e aglomerados de galáxias são testemunhas da dança gravitacional do universo. Eles nos mostram como a gravidade atua como um maestro, dirigindo as galáxias em um espetáculo cósmico que se desenrola ao longo de éons. Neste vasto palco, cada galáxia tem seu papel a desempenhar, e sua interação não apenas nos ajuda a entender seu passado, mas também nos dá pistas sobre o futuro do universo. Da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que você não está apenas observando pontos de luz. Você está olhando para as galáxias, suas histórias e a força da gravidade que as une em uma dança cósmica interminável. Assim como cada estrela tem seu lugar no céu, as galáxias também têm, formando um impressionante tapete de matéria e energia que nos convida a continuar explorando. A matéria escura é um dos maiores mistérios do universo. Apesar de não podermos vê-la nem tocá-la, acredita-se que constitua cerca de 95% do total da matéria do cosmos. Mas o que isso realmente significa? Por que é tão importante para a gravidade e o movimento das galáxias? Consideremos como se comporta uma multidão em um show. Imagine que há milhares de pessoas em um estádio, todas se movendo e se agrupando. Embora nem todos os movimentos sejam visíveis, há uma força que age entre elas, como a música que as impulsiona a dançar ou a se mover em sincronia. De maneira semelhante, a matéria escura influencia o movimento das galáxias, embora não possamos observá-la diretamente.
As galáxias não estão sozinhas no vasto espaço. Elas estão em um mar de matéria escura que atua como um esqueleto invisível, moldando a estrutura do universo. Sem essa matéria escura, nossas galáxias não teriam a mesma forma nem a mesma estabilidade. Você consegue imaginar como seria o universo se tudo o que vemos fosse apenas o que podemos tocar e sentir? Seria um lugar muito menos dinâmico e fascinante. A gravidade é a força que mantém unidas as galáxias, e aqui é onde a matéria escura desempenha um papel crucial. A matéria escura atua como uma cola cósmica, ajudando as galáxias a se manterem unidas enquanto giram e se movem pelo espaço. Sem esse componente, as galáxias se dispersariam como se fossem folhas levadas pelo vento. Mas de onde vem essa matéria escura e como sabemos que existe? Os cientistas chegaram a essa conclusão por meio de observações de como as galáxias se movem. Ao estudar a velocidade com que giram, perceberam que havia mais massa presente do que podiam ver. É como se você estivesse em um parque. E ao ver um grupo de pessoas correndo, percebe que há algo mais do que simplesmente o que pode ver, algo que impulsiona aquela multidão. Esse algo mais é a matéria escura. Mas o que acontece com a gravidade e sua relação com a matéria escura? A gravidade é uma força que atrai os objetos entre si. No caso das galáxias, a matéria escura cria um campo gravitacional que afeta não apenas a própria galáxia, mas também suas vizinhas. Esse campo é tão poderoso que pode influenciar o movimento de galáxias inteiras, como se fossem marionetes nas mãos de um fantocheiro invisível. Imagine que você está em um desfile e os carros alegóricos representam as galáxias. A matéria escura é o fio que mantém os carros em seu lugar, garantindo que não se desviem de seu caminho. À medida que as galáxias giram e se movem, a matéria escura lhes proporciona a estabilidade necessária para manter sua forma e evitar que se desmoronem. A matéria escura também é fundamental na formação de novas estruturas no universo. Quando as galáxias se aproximam umas das outras, a gravidade da matéria escura pode atraí-las, criando um ambiente onde novas estrelas podem nascer. É como se o espaço entre elas fosse uma oficina cósmica, cheia de materiais necessários para construir novas estrelas e, talvez, novas galáxias. No entanto, apesar de sua importância, a matéria escura continua sendo um enigma. Não sabemos exatamente o que é. Alguns cientistas acreditam que é composta por partículas que não interagem com a matéria normal, enquanto outros propõem que poderia ser algum tipo de energia desconhecida. A busca por respostas continua. E cada descoberta nos aproxima de entender esse componente invisível do universo. A influência da matéria escura no movimento das galáxias não é apenas fascinante, mas também essencial para compreender a evolução do cosmos. Ao estudar como as galáxias interagem e se movem nesse mar escuro, os astrônomos podem teorizar sobre o futuro do universo. Poderia ser que a matéria escura também nos guiasse em direção a novas galáxias e estruturas no espaço? À medida que avançamos em nossa compreensão da matéria escura, novas perguntas surgem. Como isso afetará as galáxias nos próximos bilhões de anos? Poderia a matéria escura ser a chave para desvendar outros segredos do universo? A busca por respostas continua, e cada descoberta abre a porta para novas e emocionantes perguntas. Esse mistério cósmico nos lembra que, embora entendamos muito sobre o universo, ainda há uma imensidão de desconhecido. A matéria escura é um lembrete de que sempre há mais a descobrir, e que a dança gravitacional das galáxias se desenrola em um cenário mais complexo do que imaginamos. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, a continuar questionando e a continuar aprendendo sobre o vasto e surpreendente universo que habitamos. A expansão do universo é um desses mistérios que nos convidam a refletir sobre a própria natureza da realidade. Imagine que o cosmos é um globo gigantesco. À medida que você infla o globo, todas as pequenas manchas grudadas em sua superfície, que representam as galáxias, vão se afastando umas das outras. Essa imagem nos ajuda a entender como as galáxias se separam à medida que o universo se expande. Mas, o que isso significa para a dança gravitacional das galáxias? Como essa expansão afeta a gravidade que une as galáxias? Embora as galáxias estejam se afastando, a gravidade continua a atuar entre elas. É como se você tivesse um amigo que, enquanto se afasta, ainda segura um fio que os une. Esse fio, embora se estique, nunca se rompe completamente, permitindo que a gravidade continue influenciando o movimento das galáxias. Mas, o que aconteceria se a expansão do universo fosse mais rápida do que a força da gravidade? As galáxias mais próximas entre si podem continuar interagindo devido à força gravitacional que as mantém unidas,
Mas à medida que o universo se expande, essas interações se tornam mais complexas. Imagine que em uma festa, os grupos de amigos vão se dispersando, mas alguns ainda se agarram às suas conversas. À medida que mais e mais amigos se afastam, as conversas se tornam mais difíceis de manter. Assim, é como a expansão do universo afeta a interação entre galáxias. E quanto às galáxias mais distantes? Estas podem estar tão afastadas que a força da gravidade já não é suficiente para mantê-las unidas. Nesse contexto, a expansão do universo atua como um motor que empurra as galáxias em direção ao infinito. Às vezes fala-se que algumas galáxias estão perdendo sua conexão com outras, como se estivessem sendo arrastadas por uma corrente em um rio, onde algumas ficam para trás enquanto outras seguem seu caminho. A velocidade dessa expansão, que se acelerou em tempos recentes, é atribuída a uma misteriosa força chamada energia escura. Mas o que é exatamente a energia escura? Ainda não temos respostas claras, mas parece que atua como um impulso adicional que empurra o universo a se expandir mais rápido. Imagine que você está em um carro e de repente o acelerador é pressionado sozinho. Isso é o que acontece com a energia escura. Está acelerando a expansão do universo sem que possamos ver seu mecanismo exato. Enquanto isso, as galáxias que estão mais perto de nós, como Andrômeda e a Via Láctea, estão presas em uma dança gravitacional, se aproximando pouco a pouco. Por que essas galáxias não são afetadas pela expansão? É um exemplo perfeito de como a gravidade pode vencer a expansão. Pense em um ímã. Embora você esteja tentando afastá-lo de um objeto metálico, a força do ímã pode ser tão poderosa que o objeto simplesmente não se moverá. Assim acontece entre essas galáxias. A gravidade não apenas atua no presente, mas também tem uma memória. As interações passadas entre galáxias influenciam suas trajetórias futuras. Algo semelhante a como uma pedra lançada em um lago cria ondas que se deslocam por toda a superfície. Cada galáxia leva consigo um rastro de sua história, e esse rastro afeta seu caminho no vasto universo. E como podemos observar tudo isso? Através de telescópios e tecnologia avançada, os astrônomos conseguiram medir o movimento das galáxias e como são afetadas pela expansão do universo. Graças a essas observações, descobriram que, na sua maioria, as galáxias estão se afastando umas das outras, o que respalda a teoria de que o universo está em constante expansão. Mas, o que aconteceria se essa expansão continuasse indefinidamente? No futuro, é possível que algumas galáxias fiquem completamente isoladas, presas em seu próprio remanso cósmico, enquanto outras poderiam se fundir em estruturas maiores. Poderíamos nos encontrar em uma galáxia solitária em um universo vazio? É um pensamento inquietante, mas fascinante. A dança gravitacional continuará seu curso, mas o cenário em que se desenvolve mudará com o tempo. A expansão do universo é um lembrete do quão dinâmico e em constante mudança é nosso cosmos. Cada galáxia, cada estrela e cada planeta tem seu lugar nessa coreografia cósmica. E assim, nessa vasta imensidão, a gravidade e a expansão trabalham em conjunto, tecendo uma história que continua se desenvolvendo ao longo de eons. Enquanto exploramos o universo, percebemos que cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar nessa grande dança. A gravidade nos conecta, mesmo quando o universo tenta nos separar. Em última análise, a expansão do universo não é apenas um fenômeno físico, mas também um convite a contemplar nossa existência no vasto e misterioso cosmos. Você já se perguntou o que é a energia escura e por que é tão crucial para entender o universo? Imagine que o universo é como um balão. Quando você infla o balão, sua superfície se expande, e isso é o que está acontecendo em nosso universo neste momento. Mas o que impulsiona essa expansão? É aqui que entra em cena a enigmática energia escura. A energia escura é um componente misterioso que constitui aproximadamente 70% do total da energia no universo. No entanto, sua natureza continua sendo uma das grandes questões da cosmologia moderna. Por que é tão difícil de detectar? Ao contrário de outros fenômenos cósmicos, como estrelas ou galáxias, a energia escura não emite luz nem pode ser observada diretamente. Em vez disso, os cientistas chegaram a entender sua existência através dos efeitos que ela tem sobre a expansão do cosmos. Pense na gravidade, que atua como uma força que atrai os objetos entre si. A energia escura, por outro lado, parece ter um efeito oposto. Em vez de atrair, age como uma espécie de antigravidade, impulsionando a expansão do universo a um ritmo acelerado.
Isso significa que as galáxias estão se afastando umas das outras cada vez mais rápido, como se estivessem em uma corrida sem fim. Ao observar o universo em grande escala, os astrônomos notaram que, embora se esperasse que a gravidade desacelerasse a expansão, algo inesperado estava acontecendo. O que poderia ser essa força que contrabalança a gravidade? É aqui que entra a energia escura, que parece estar empurrando o universo para uma expansão mais rápida. Essa descoberta mudou a forma como os cientistas entendem a história e o futuro do universo. Uma pergunta intrigante é: como a energia escura foi descoberta? Em 1998, duas equipes de astrônomos que estudavam supernovas distantes se depararam com uma descoberta surpreendente. Em vez de ver as galáxias se afastando a um ritmo constante, observaram que a velocidade dessa expansão estava aumentando. Essa descoberta levou à conclusão de que havia uma força desconhecida que poderia explicar esse fenômeno. Assim foi como a energia escura ganhou destaque na cosmologia. Imagine que você está em um parque, vendo crianças brincarem. Se todas correm para um lado, você espera que elas desacelerem um pouco devido à resistência do ar e à fricção do chão. No entanto, se de repente começarem a correr mais rápido, você se perguntaria o que as está impulsionando. Esse é o tipo de pergunta que os cientistas se fizeram ao observar o comportamento do universo. E assim, a energia escura se tornou o novo mistério que os astrônomos estavam determinados a resolver. Agora, o que isso implica para as galáxias? A energia escura afeta seu movimento e distribuição. À medida que o universo se expande mais rapidamente, as galáxias são empurradas para o limite do que podemos observar. Mas o que acontecerá no futuro? Este é um tema de debate entre os cientistas. Algumas teorias sugerem que, em bilhões de anos, a energia escura continuará dominando, levando a um universo em que as galáxias se afastarão tanto que se tornarão invisíveis entre si. Outro aspecto fascinante da energia escura é que ela não se comporta como a matéria ordinária. Enquanto a matéria se acumula e forma estruturas como galáxias e aglomerados, a energia escura parece ser uniforme e constante. Imagine um mar calmo que se estende em todas as direções. Essa é a imagem que muitos cientistas têm em mente ao pensar em como a energia escura está distribuída no universo. Não importa onde você olhe, sempre parece haver a mesma quantidade. Apesar de sua predominância, a energia escura continua sendo um enigma. Os cientistas continuam desenvolvendo teorias e experimentos para entender melhor sua natureza. Desde teorias que sugerem que a energia escura poderia ser uma propriedade do próprio espaço, até aquelas que falam de novos campos de energia, a pesquisa está em constante evolução. A pergunta: o que é realmente a energia escura? E se? Continua no ar, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar esse mistério. Além disso, a energia escura não apenas afeta o movimento das galáxias, mas também influencia a forma como o universo foi estruturado ao longo do tempo. À medida que a expansão acelera, as galáxias que estão muito longe de nós estão mudando sua posição no vasto tecido do cosmos. Isso significa que os grupos e aglomerados de galáxias que uma vez pensamos que eram permanentes podem estar em um estado de mudança constante. É fascinante pensar em como a energia escura nos desafia a reconsiderar nosso lugar no universo. Nos convida a repensar questões fundamentais sobre a existência, a estrutura do cosmos e o destino final de toda a matéria e energia que conhecemos. Estamos sozinhos neste vasto universo em expansão? Que outros segredos a energia escura nos reserva? A busca por respostas nos leva à conclusão de que a energia escura é mais do que um simples conceito. É uma janela para o futuro do universo. À medida que os cientistas continuam suas investigações, é provável que surjam novos avanços que nos ajudem a compreender melhor esse fenômeno. E embora a energia escura possa permanecer elusiva, seu impacto no cosmos é inegável. Com cada descoberta, a dança gravitacional das galáxias se torna mais complexa e fascinante. A interação entre a gravidade e a energia escura será crucial para entender como as galáxias evoluirão nos próximos bilhões de anos. A história do universo está longe de estar completa, e a energia escura é uma parte fundamental desse relato cósmico. No vasto oceano do cosmos, onde bilhões de galáxias giram e dançam em uma dança interminável, os cientistas encontraram uma ferramenta fascinante para entender esses movimentos: as simulações por computador. Mas, como é possível que uma máquina feita de circuitos e códigos possa emular a majestade do universo?
Vamos mergulhar neste intrigante mundo da simulação galáctica e descobri-lo juntos. Imagine um cenário onde os astrônomos se tornam maestros, utilizando poderosos computadores para criar uma sinfonia de dados e cálculos. Cada estrela, cada galáxia, cada partícula de poeira cósmica é uma nota nesta partitura. Através de algoritmos complexos e modelos matemáticos, eles podem prever não apenas como as galáxias se comportam hoje, mas também como se moverão no futuro. Mas, o que há por trás dessa magia digital? Para compreendê-lo, pensemos em um videogame. Quando você joga, controla um personagem que se move em um mundo virtual. As galáxias funcionam de maneira semelhante nesses simuladores. São atribuídas propriedades como massa, velocidade e direção. Assim, os cientistas podem observar como interagem entre si, como se fossem protagonistas de uma história épica que se desenrola ao longo de bilhões de anos. Não é fascinante? A chave dessas simulações está na gravidade, a força que atrai estrelas e galáxias. A gravidade atua como o fio invisível que une tudo no universo. Por isso, ao criar um modelo, os cientistas devem incluir essa força fundamental para que o comportamento das galáxias seja realista. De fato, cada simulação se torna um pequeno laboratório cósmico, onde diferentes cenários e condições podem ser experimentados. Um conceito que surpreende muitos é como essas simulações podem revelar a história do universo. Através delas, os astrônomos podem retroceder no tempo, quase como se tivessem uma máquina do tempo. Eles podem observar como as galáxias se formaram nos primeiros momentos do universo, como cresceram e evoluíram e como suas trajetórias se entrelaçaram. Você consegue imaginar poder ver o passado da nossa própria galáxia, a Via Láctea, em uma tela? Esses modelos não são apenas úteis para entender o passado, mas também projetam o futuro. As simulações permitem fazer previsões sobre como as galáxias se comportarão em bilhões de anos. Elas se fundirão? Se separarão? Formarão novas estruturas? Ao responder a essas perguntas, os cientistas podem vislumbrar o destino final do nosso universo. Uma das maravilhas das simulações é sua capacidade de mostrar fenômenos que seriam difíceis de observar de outra forma. Por exemplo, os astrônomos podem estudar a formação de buracos negros supermassivos no centro das galáxias. As simulações mostram como a gravidade e o gás se combinam para criar esses objetos misteriosos, que desempenham um papel fundamental na evolução galáctica. Mas, como se assegura a precisão dessas simulações? Aqui é onde entra a observação. Os astrônomos comparam os resultados de suas simulações com dados reais coletados de telescópios. Se as simulações coincidem com as observações, pode-se confiar mais que o modelo está correto. É como fazer um experimento em um laboratório. Se os resultados são consistentes, pode-se verificar a validade das teorias. As simulações por computador também permitiram que os cientistas explorassem situações extremas que não podem ser replicadas na Terra. Por exemplo, podem simular a colisão de duas galáxias, um evento catastrófico que gera explosões de estrelas e cria novas estruturas. Através dessas simulações, os astrônomos podem entender melhor como esses eventos impactam a evolução das galáxias ao longo do tempo. No entanto, apesar dos avanços na simulação galáctica, ainda há muitas perguntas sem resposta. Como a matéria escura afeta a dinâmica das galáxias? Que papel a energia escura desempenha na expansão do universo? Essas incógnitas são desafios fascinantes que os cientistas continuam explorando. Cada nova simulação gera mais perguntas do que respostas, impulsionando a curiosidade e o desejo de entender o cosmos. À medida que a tecnologia avança, também o fazem as capacidades dessas simulações. Os computadores quânticos, por exemplo, prometem revolucionar a forma como modelamos o universo. Imagine poder realizar cálculos com uma velocidade e precisão inimagináveis. Isso abrirá novas portas para descobertas que hoje parecem impossíveis. Assim, as simulações por computador não são apenas ferramentas, são janelas para o universo. Elas nos permitem visualizar e compreender a dança gravitacional das galáxias, oferecendo um vislumbre das complexas interações que moldam nosso cosmos. Através dessas simulações, os cientistas estão desvendando os mistérios do universo, revelando a beleza e a complexidade das galáxias em sua jornada eterna. O futuro da pesquisa galáctica é brilhante, cheio de possibilidades e descobertas. À medida que os cientistas continuam aperfeiçoando seus modelos e técnicas, podemos esperar mais surpresas sobre como as galáxias se movem e evoluem.
Quem sabe que novos segredos as simulações nos revelarão nos anos vindouros. Assim, da próxima vez que olhar para o céu noturno e se maravilhar com a imensidão do universo, lembre-se de que por trás dessa imensidão há um esforço constante para entendê-lo. As simulações por computador são uma das muitas ferramentas que nos ajudam a decifrar a história e o futuro das galáxias e nos convidam a continuar explorando a fascinante e misteriosa dança gravitacional que nos rodeia. A observação das galáxias é como tentar ver através de um enorme oceano de estrelas, gás e poeira cósmica. No entanto, apesar da distância e da complexidade, os astrônomos desenvolveram ferramentas extraordinárias para penetrar neste vasto universo. Mas, como eles fazem isso? A resposta está em uma combinação de tecnologia avançada e princípios científicos que nos permitem desvendar os mistérios da dança gravitacional. Primeiro, consideremos a luz. As galáxias emitem luz em diferentes comprimentos de onda, desde o visível até o infravermelho e além. Através de telescópios especiais, os cientistas podem capturar essa luz e analisá-la. Isso é semelhante a como um chefe prova um prato. Não se baseia apenas no sabor, mas também observa a textura e o aroma. Ao estudar a luz das galáxias, os astrônomos podem determinar sua composição, temperatura e movimento. Os telescópios ópticos são os instrumentos mais conhecidos. Mas também existem telescópios que podem ver no infravermelho, o que lhes permite observar o calor emitido pelas estrelas e pela poeira. Isso é crucial, pois muitas galáxias estão cobertas por nuvens de gás e poeira que bloqueiam a luz visível. De maneira semelhante, quando olhamos através de uma janela embaçada, precisamos de um enfoque diferente para ver o que há do outro lado. Os telescópios infravermelhos fazem isso, permitindo que os cientistas observem além das obstruções. Mas não se trata apenas de telescópios. A espectroscopia é uma técnica que permite decompor a luz em suas cores básicas, como um arco-íris. Isso ajuda os astrônomos a identificar os elementos presentes em uma galáxia. Imagine um artista que mistura cores em sua paleta. Ao analisar as cores da luz, os cientistas podem descobrir a composição de uma galáxia, o que, por sua vez, revela sua história e evolução. Uma pergunta intrigante é: como sabemos se uma galáxia está se movendo em direção a nós ou se afastando? Aqui é onde entra em jogo o efeito Doppler. Quando um objeto se move, a luz que emite pode mudar de cor. Se está se movendo em direção a nós, a luz se desloca para o azul e se afasta para o vermelho. Isso é semelhante a como o som de uma sirene se torna mais agudo quando se aproxima e mais grave quando se afasta. Graças a essa técnica, os astrônomos podem medir a velocidade das galáxias e compreender seu movimento no vasto pano de fundo do universo. As imagens das galáxias também desempenham um papel fundamental. Os avanços na fotografia astronômica permitiram capturar imagens de alta resolução que revelam detalhes surpreendentes. Pense em um fotógrafo que utiliza uma lente especial para capturar a beleza de uma paisagem. Cada imagem conta uma história, e cada galáxia tem sua própria narrativa que se desdobra através da luz que emite. Além disso, na era digital, são utilizadas simulações por computador para visualizar como se comportam as galáxias. Essas simulações são como um vídeo de animação que ilustra a dança gravitacional em ação. Os cientistas podem introduzir diferentes variáveis e observar como as galáxias respondem, o que os ajuda a prever movimentos e colisões futuras. A colaboração internacional na observação astronômica também cresceu enormemente. Telescópios em diferentes partes do mundo trabalham juntos, criando uma rede de observação. É como uma equipe de exploradores que se distribui por todo um continente para mapear um território desconhecido. Cada observatório traz sua perspectiva única, ajudando a construir um quadro mais completo do universo. As missões espaciais revolucionaram a forma como observamos as galáxias. Telescópios como o Hubble forneceram imagens impressionantes e dados que mudaram nossa compreensão do cosmos. Pensar em um telescópio no espaço é como imaginar um artista que pinta sem restrições, capturando a beleza do universo de um ângulo único. A radioastronomia é outra ferramenta vital na observação de galáxias. Através de ondas de rádio, podemos ouvir o que acontece no cosmos, como se estivéssemos sintonizando uma estação de rádio. Isso permite que os cientistas detectem fenômenos que não são visíveis a olho nu, como os buracos negros supermassivos no centro de muitas galáxias. As observações não se limitam apenas à luz, também são estudadas as ondas gravitacionais.
Essas ondas são como as ondas em um lago que se geram quando dois objetos massivos, como galáxias, colidem. Captar essas ondas é um feito monumental que fornece uma nova forma de entender o universo e as interações galácticas. A astronomia também se beneficia da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Essas tecnologias permitem analisar grandes quantidades de dados de maneira mais eficiente, detectando padrões e anomalias que poderiam passar despercebidos ao olho humano. É como ter um assistente que revisa um livro volumoso e aponta as partes mais interessantes. Cada descoberta na observação de galáxias levanta novas perguntas. O que mais há lá fora? Como se formaram as galáxias que vemos hoje? O universo é um quebra-cabeça em constante evolução, e cada peça que encaixamos nos aproxima um pouco mais de entender seu design. Finalmente, a observação astronômica não se trata apenas de coletar dados, também desperta nossa curiosidade e assombro. Cada galáxia é um lembrete do quão vasto e misterioso é o nosso universo. À medida que continuamos a explorar, seguimos aprendendo sobre nosso lugar no cosmos e a história que nos une a todas as estrelas, planetas e galáxias. Em resumo, a observação de galáxias é uma jornada emocionante que combina tecnologia, ciência e criatividade. Nos convida a olhar além de nossas fronteiras e a nos maravilhar com a beleza e complexidade do universo. Com cada novo avanço, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos da dança gravitacional que move nossas galáxias, revelando um cosmos cheio de surpresas e maravilhas. A gravidade, essa força invisível que nos mantém ancorados à Terra, desempenha um papel fundamental não apenas em nossas vidas cotidianas, mas também na evolução das galáxias. Como essa força afeta as galáxias ao longo do tempo? Para entendê-lo, primeiro devemos considerar como se formam e evoluem essas majestosas estruturas cósmicas. Quando uma galáxia nasce, ela é composta principalmente de gás e poeira. À medida que esse material se aglutina, a gravidade começa a exercer sua influência. Imagine um redemoinho de folhas no outono. As folhas, representando o gás e a poeira, são atraídas para o centro do redemoinho, formando uma espiral. Assim se formam muitas galáxias espirais, onde a gravidade desempenha o papel de mestre de cerimônias, guiando cada partícula em direção ao centro, criando estrelas e outros corpos celestes no processo. A gravidade não apenas organiza, mas também dá vida. Uma vez que as galáxias estão formadas, sua jornada não termina. A gravidade continua a atuar como um maestro nesta dança cósmica. Você já se perguntou por que algumas galáxias parecem girar mais rápido que outras? A resposta está na quantidade de massa que contém. As galáxias mais massivas têm um campo gravitacional maior, o que significa que sua gravidade atrai mais material para seu centro. Isso, por sua vez, afeta a velocidade com que giram e o tipo de estrelas que podem formar. A gravidade também desempenha um papel crucial nas interações entre galáxias. Quando duas galáxias se aproximam, seus campos gravitacionais começam a interagir. Como dois ímãs que se atraem e repelem. Esse vai e vem gravitacional pode resultar em um espetáculo dramático. O que acontece quando uma galáxia encontra outra? As forças gravitacionais podem esticá-las e deformá-las, criando caudas de estrelas e gás que se desdobram como um véu. Essas interações podem ser tão intensas que levam à formação de novas estrelas em regiões onde antes não havia nada. No vasto universo, as galáxias não são ilhas solitárias. Formam grupos e aglomerados, onde a gravidade atua como a rede que as conecta. Nesses grupos, as galáxias interagem continuamente, trocando material e energia. Essa dança constante não apenas transforma as galáxias individuais, mas também afeta a estrutura em grande escala do universo. Você consegue imaginar como seria uma galáxia que passou por múltiplas interações ao longo de bilhões de anos? Sua forma seria um testemunho de sua história gravitacional. A gravidade também determina o destino das galáxias. Com o tempo, algumas podem se unir em colisões épicas, enquanto outras podem ser desgastadas e despojadas de suas estrelas por interações gravitacionais. Essas colisões não são o fim, mas um novo começo. As galáxias que colidem podem se fundir, criando uma nova galáxia que pode ser maior e mais brilhante do que as duas originais. Que mistérios poderiam esconder essas novas galáxias em formação? O papel da gravidade na evolução galáctica também se manifesta na existência de buracos negros supermassivos nos centros de muitas galáxias. Esses objetos misteriosos, com uma gravidade tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar deles,
influenciam o movimento das estrelas que orbitam ao seu redor. Imagine um enorme e poderoso farol no centro de uma galáxia, cujo brilho atrai tudo ao seu redor. A gravidade desses buracos negros não apenas afeta a dinâmica da galáxia, mas também pode desencadear a formação de novas estrelas em regiões adjacentes. Com o passar dos eons, a evolução das galáxias se torna um relato fascinante de transformação e mudança. A gravidade, em seu papel de escultora do cosmos, esculpiu não apenas as galáxias, mas também a história do próprio universo. Mas qual é o futuro dessas magníficas estruturas? Continuarão a evoluir ou ficarão presas em sua própria história? À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras. Esse movimento, impulsionado pela energia escura, introduz um novo nível de complexidade na dança gravitacional. Embora a gravidade continue a ser uma força dominante, a expansão do universo desafia nossa compreensão de como as galáxias interagem. Algumas galáxias poderiam se perder na vastidão do espaço, deixando para trás suas companheiras? A curiosidade em entender como a gravidade molda a evolução das galáxias levou cientistas a realizar simulações por computador que emulam essas interações. Através dessas simulações, podemos observar como as galáxias se transformam ao longo do tempo e como a gravidade influencia cada passo de sua jornada. Essas representações gráficas nos ajudam a visualizar um processo que, de outra forma, seria impossível de experimentar. A gravidade, em sua essência, é uma força de união e transformação. À medida que exploramos a evolução galáctica, torna-se evidente que cada galáxia é uma história em constante desenvolvimento, um testemunho da interação cósmica. Desde sua formação até seu eventual destino, a gravidade é o fio condutor que entrelaça cada capítulo. Que novas revelações nos aguardam à medida que continuamos desvendando os mistérios da dança gravitacional e da evolução galáctica? A resposta está no vasto e fascinante universo que nos rodeia, onde cada estrela e cada galáxia são parte de um relato muito maior. As galáxias são vastos conjuntos de estrelas, gás, poeira e matéria escura que se encontram dispersos pelo universo. No coração de muitas delas, encontram-se buracos negros supermassivos, entidades enigmáticas que parecem ter um poder gravitacional desmesurado. Mas, que papel desempenham esses buracos negros na dinâmica das galáxias? Como influenciam seu movimento e evolução? A gravidade é um fenômeno fascinante e os buracos negros são um claro exemplo de seu poder. Imagine uma enorme bola de boliche no centro de uma cama elástica. Quando você coloca uma bola de tênis perto, a forma da cama elástica se deforma, fazendo com que a bola de tênis se desloque em direção à bola de boliche. Esta é uma representação simples de como a gravidade de um buraco negro afeta seu entorno. A atração gravitacional desses buracos negros pode ser tão intensa que até mesmo a luz não consegue escapar deles, o que os torna verdadeiros mistérios do cosmos. Os buracos negros supermassivos, que se encontram no centro de muitas galáxias, podem ter massas equivalentes a milhões ou até bilhões de vezes a do Sol. Você consegue imaginar uma entidade tão massiva no centro da nossa Via Láctea? Este buraco negro, conhecido como Sagitário A, não apenas atrai matéria para si, mas também influencia o movimento das estrelas que orbitam ao seu redor. A gravidade de um buraco negro pode ser comparada à de um farol na escuridão do mar. Sua luz atrai as embarcações próximas, guiando-as, mas também pode ser perigosa se aproximarem demais. A relação entre as galáxias e seus buracos negros é quase simbiótica. À medida que uma galáxia evolui, seu buraco negro central também o faz. Há estudos que sugerem que à medida que as galáxias se fundem, seus buracos negros também o fazem, criando buracos negros ainda maiores. O que aconteceria se uma galáxia se aproximasse demais de outra? Através dessas colisões, tanto a matéria das galáxias quanto as forças gravitacionais podem provocar uma dança cósmica, onde os buracos negros se atraem e se fundem, alterando a estrutura mesma das galáxias. A energia liberada nesses eventos pode ser colossal. Ao se fundirem, os buracos negros podem expulsar jatos de matéria e radiação a velocidades próximas à da luz, o que poderia iluminar o espaço circundante. Isso não apenas afeta a galáxia anfitriã, mas também pode influenciar galáxias vizinhas. A gravidade de um buraco negro pode agir como um ímã, atraindo material de outras regiões do espaço, alimentando-se e crescendo ao longo do tempo. O movimento das estrelas dentro de uma galáxia está intimamente relacionado com a presença de seu buraco negro central.
As estrelas mais próximas desse monstro cósmico se movem a velocidades vertiginosas, enquanto as mais distantes têm trajetórias mais tranquilas. Esta dança estelar é uma manifestação do poder gravitacional do buraco negro. As estrelas, como planetas em órbita, seguem trajetórias que são ditadas pela gravidade de seu gigante escuro. Mas a influência dos buracos negros não se limita à sua galáxia. Foi descoberto que esses titãs podem afetar outras galáxias em suas proximidades. Em um grupo de galáxias, a gravidade de um buraco negro pode alterar as trajetórias das estrelas e galáxias próximas, criando um efeito dominó no movimento galáctico. É possível que um buraco negro em uma galáxia distante se torne o catalisador de mudanças em nossa própria Via Láctea? A resposta pode estar na natureza interconectada do universo. O que acontece com o futuro dessas interações? À medida que as galáxias continuam se deslocando e se fundindo, os buracos negros também continuarão evoluindo. Com o tempo, espera-se que muitas galáxias se fundam, criando estruturas ainda maiores e mais complexas. Nesse processo, os buracos negros se unirão, gerando um novo horizonte de eventos, o limite além do qual nada pode escapar. Essa fusão poderia liberar quantidades inimagináveis de energia e revolucionar nossa compreensão do universo. No contexto da expansão do universo, a gravidade dos buracos negros também desempenha um papel crucial. Enquanto o universo se expande, a interação entre as galáxias e seus buracos negros será afetada. Algumas teorias sugerem que, à medida que o universo esfria e se expande, as galáxias se separarão cada vez mais, mas os buracos negros continuarão atraindo a matéria que os rodeia, deixando um legado de interação gravitacional mesmo em um cosmos em expansão. A relação entre as galáxias e os buracos negros é uma das áreas mais fascinantes na pesquisa astronômica atual. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos que encerram esses objetos. Que mistérios ainda restam para descobrir sobre a interação entre buracos negros e galáxias? A resposta a essa pergunta pode nos dar pistas sobre o destino final do universo. À medida que avançamos em nossa exploração do cosmos, é vital lembrar que a dança entre as galáxias e seus buracos negros é um lembrete da beleza e complexidade do universo. Cada galáxia, cada estrela, cada buraco negro nos conta uma história que é parte de um todo muito maior. E neste vasto cenário, a gravidade é a força que orquestra esta maravilhosa sinfonia cósmica. Como será o futuro das galáxias em nosso vasto universo? Imagine uma dança eterna, valsa cósmica que se desenrola ao longo de bilhões de anos. As galáxias, essas enormes coleções de estrelas, gás e poeira, não são estáticas. Elas se movem, giram e, em ocasiões, se encontram em um turbilhão de interações gravitacionais. Mas, para onde estão indo? Que surpresas o destino galáctico nos reserva? Com o tempo, as galáxias continuarão a evoluir e mudar em forma e tamanho. Em um futuro distante, algumas delas, como a nossa própria Via Láctea, poderão se fundir com outras galáxias próximas. Imagine duas grandes bailarinas que se aproximam com elegância e, ao final, se unem em uma única e grandiosa figura. Esse tipo de fusões galácticas não só é fascinante, mas também faz parte do ciclo de vida do universo. Quando as galáxias colidem, criam novas estrelas e, no processo, formam estruturas ainda mais complexas. Mas o que acontece com as galáxias mais distantes? À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras. Esse fenômeno é conhecido como a expansão do universo. E é como se as galáxias estivessem em uma corrida, cada uma tentando superar a outra. As que estão mais longe de nós se movem a uma velocidade maior, o que significa que, com o passar do tempo, podem se tornar completamente inacessíveis para nós. Imagine um ponto no horizonte que se afasta cada vez mais, até que finalmente desaparece de nossa vista. Esse é o destino que muitas das galáxias podem enfrentar no futuro. Mas, por que essa expansão é tão importante? A resposta reside na energia escura, uma força misteriosa que impulsiona essa aceleração. Embora não possamos vê-la nem tocá-la, sua influência é inegável. A energia escura atua como o maestro nesta dança cósmica, ditando o ritmo ao qual as galáxias se movem e evoluem. Sem ela, o universo poderia se comportar de uma maneira muito diferente. À medida que os bilhões de anos passam, o número de galáxias visíveis diminuirá. As mais próximas de nós permanecerão, mas aquelas situadas a grandes distâncias, devido à expansão acelerada, se desvanecerão de nosso alcance.
Isso levanta perguntas intrigantes. O que acontecerá com nossa compreensão do universo se o céu noturno se tornar mais vazio? Como mudará nossa percepção de nosso lugar no cosmos? Nesse futuro distante, é provável que as galáxias se agrupem em estruturas maiores, conhecidas como superaglomerados. Essas aglomerações podem ser os últimos vestígios do que um dia foram vastos e variados grupos de galáxias. Imagine um velho bairro que, com o tempo, foi se desmoronando, deixando apenas algumas casas. No final, o que restou são apenas os fundamentos do que um dia foi um movimentado bairro cósmico. Pensemos por um momento no papel dos buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Com o tempo, esses gigantes gravitacionais continuarão a crescer ao devorar matéria ao seu redor. Em um futuro, podem se tornar os faróis que guiarão a evolução de suas galáxias anfitriãs, moldando a forma e o destino de tudo que as rodeia. Poderia ser que esses buracos negros se tornem os núcleos de novas estruturas galácticas? Além disso, não podemos esquecer a possibilidade de que novas estrelas continuem se formando no interior dessas galáxias em colisão. Apesar da aparente desolação que pode surgir da expansão e do afastamento, a vida estelar continuará encontrando seu caminho. Talvez em um futuro muito distante, as galáxias que se fundirem deem origem a novas gerações de estrelas brilhantes que iluminem a escuridão do cosmos. Mas, o que tudo isso significa para nós, os seres humanos? À medida que a ciência e a tecnologia avançam, nossa compreensão do universo continuará a crescer. Talvez nossos descendentes, em um futuro que parece distante, descubram novas formas de observar e estudar essas galáxias em constante movimento. As ferramentas que usarem para explorar o desconhecido podem ser tão avançadas que hoje nos pareceriam incompreensíveis. A dança gravitacional das galáxias é, em última análise, um lembrete de que tudo está interconectado. Cada interação, cada colisão, cada movimento contribui para a história do universo. À medida que nos aprofundamos nesse futuro galáctico, continuamos a ser testemunhas de um espetáculo grandioso que se desenrola diante de nós, um lembrete de nossa própria existência em um vasto e maravilhoso cosmos. Assim, enquanto refletimos sobre o futuro das galáxias, lembremos que cada estrela, cada planeta e cada forma de vida no universo é parte dessa dança cósmica. Nos próximos bilhões de anos, nossas galáxias continuarão se movendo, evoluindo e surpreendendo as gerações que virão. Que segredos novos o universo nos revelará? A resposta está no ar, na luz das estrelas e no sussurro do espaço. As galáxias são como as cidades do universo, cada uma com sua própria história, características e dinâmicas. Mas, que papel desempenham na estrutura em grande escala do universo? Seriam apenas grupos de estrelas e planetas ou têm uma função mais importante? A resposta é que as galáxias são peças-chave no enorme quebra-cabeça cósmico que forma nosso universo. À medida que olhamos para o vasto espaço, percebemos que as galáxias não estão distribuídas ao acaso. Em vez disso, formam uma espécie de rede ou malha cósmica, onde cada galáxia se conecta e se influencia mutuamente através da gravidade. Imagine um enorme tecido, onde cada fio representa uma galáxia. À medida que o tecido se estica e se deforma, as galáxias se movem e mudam, criando uma estrutura dinâmica e sempre em evolução. A gravidade é a força que une essas galáxias, agindo como um ímã invisível que atrai e mantém juntas as estrelas, planetas e outros objetos dentro de cada galáxia. Mas isso não é tudo. Essa força também afeta como as galáxias se agrupam, assim como em uma festa, onde os grupos de amigos se formam e se dissolvem. As galáxias também se agrupam em aglomerados. Essas agrupações podem conter desde algumas dezenas de galáxias até milhares delas, todas unidas pela atração gravitacional. Mas o que acontece quando essas galáxias se encontram? Imagine dois trens que avançam na mesma direção e de repente se cruzam. Assim é como as galáxias podem interagir entre si. Essas interações podem resultar em espetáculos cósmicos impressionantes, como as colisões galácticas, que não são mais do que encontros dramáticos onde a gravidade desempenha um papel protagonista. Durante esses encontros, as galáxias podem se fundir, criando novas estruturas e dando origem à formação de novas estrelas. É fascinante pensar que, apesar da imensidão do espaço, as galáxias estão conectadas. A forma como se organizam e distribuem no universo não é ao acaso, mas segue padrões influenciados pela gravidade.
Com o tempo, essas conexões levaram à formação de grandes estruturas, como filamentos e vazios, que se assemelham a uma rede cósmica. E essa rede não está estática, está em constante mudança e evolução. As galáxias também contam histórias sobre o passado do universo. Ao observar como se agrupam e se movem, os cientistas podem desvendar a história da matéria e da energia que moldou o nosso cosmos. Cada galáxia pode ser vista como um livro aberto, repleto de informações sobre como o universo mudou ao longo do tempo. E o que é ainda mais surpreendente é que, embora as galáxias possam parecer imóveis à primeira vista, na verdade estão em constante movimento. A expansão do universo também desempenha um papel crucial nesse cenário. À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras, criando uma espécie de dança cósmica. No entanto, nem todas as galáxias se afastam. Em alguns casos, a gravidade pode ser mais forte do que a expansão, fazendo com que certas galáxias se aproximem e colidam. Essa complexidade é o que torna o estudo das galáxias e sua distribuição tão emocionante. A diversidade de galáxias no universo também é notável. Desde as espirais elegantes e brilhantes até as elípticas mais antigas e as irregulares caóticas, cada tipo de galáxia traz algo único à estrutura do universo. Essa variedade não é apenas visualmente impressionante, mas também reflete as diferentes condições e processos que ocorreram no cosmos ao longo de bilhões de anos. Ao observar essas galáxias, podemos aprender sobre a história do universo e, de certa forma, sobre nós mesmos. Cada galáxia contém elementos que são fundamentais para a vida, como o carbono e o oxigênio, que se formaram no coração das estrelas. Assim, quando olhamos para o céu e vemos estrelas, não estamos apenas vendo luz, mas também o legado de bilhões de anos de história cósmica. Para os astrônomos, as galáxias são como pistas em um mistério que ainda está por ser resolvido. As observações e estudos galácticos nos permitem entender como o universo se formou e como continuará a evoluir no futuro. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos que o cosmos esconde. À medida que a tecnologia avança, nossas ferramentas para observar e compreender as galáxias também melhoram. Com telescópios mais potentes e técnicas de análise mais sofisticadas, os cientistas podem explorar o universo em escalas que antes eram inimagináveis. Isso nos oferece uma visão mais clara de como as galáxias se distribuem e como interagem. Em resumo, as galáxias são muito mais do que simples agrupamentos de estrelas. São elementos vitais na estrutura do universo, conectadas através da gravidade e em constante movimento e evolução. Compreender seu papel na grande trama cósmica não apenas nos ajuda a entender o universo, mas também nosso lugar nele. A dança gravitacional das galáxias é um lembrete de que somos parte de um todo muito maior, um espetáculo cósmico em que cada estrela, cada galáxia e cada movimento contam uma história que ainda estamos tentando decifrar. Você sabia que existem mitos fascinantes sobre as galáxias que podem mudar a forma como vemos o universo? Muitas vezes ouvimos histórias que, embora intrigantes, nem sempre refletem a realidade do que está acontecendo no vasto espaço que nos rodeia. Nesta sessão, desmistificaremos algumas dessas crenças comuns, explorando a verdade por trás delas e como a ciência nos ajuda a entender melhor a dança gravitacional. Um dos mitos mais comuns é que as galáxias estão em constante colisão. Muitas pessoas imaginam que o universo é um lugar caótico, onde as galáxias colidem entre si como se fossem veículos em uma estrada. No entanto, a realidade é mais sutil. As galáxias podem estar muito próximas umas das outras, mas suas colisões são eventos raros que ocorrem em escalas de tempo cósmicas. Na maioria das vezes, as galáxias simplesmente flutuam no espaço, interagindo de maneiras mais delicadas e sutis. Vamos falar agora da ideia de que as galáxias são entidades estáticas, que não mudam com o tempo. Essa visão é enganosa. As galáxias estão em constante evolução, moldadas pela gravidade e pelas interações com outras galáxias. Imagine que cada galáxia é como uma orquestra, onde cada instrumento representa diferentes estrelas e gases que, ao interagir, criam uma sinfonia em mudança. À medida que as galáxias se aproximam e se afastam, sua composição e forma podem se transformar, dando origem a novas estruturas e fenômenos. Outro mito que circula é que as galáxias, por serem tão grandes, estão cheias de espaço vazio. Embora seja verdade que as distâncias entre as estrelas são enormes,
Não devemos esquecer que as galáxias são compostas por trilhões de estrelas, planetas e outros corpos celestes. Se pensarmos em uma galáxia como uma cidade, o espaço vazio seria como os parques e ruas. Mas a maioria da cidade está cheia de vida, de atividade e de interações. É interessante notar que muitas pessoas acreditam que as galáxias estão distribuídas de maneira uniforme no universo. No entanto, a realidade é que elas formam estruturas em grande escala, como filamentos e vazios. Essas estruturas são como uma teia de aranha cósmica, onde as galáxias se agrupam em aglomerados e superaglomerados, enquanto entre elas há vastas regiões de espaço quase vazio. Essa organização é fundamental para entender como a gravidade afeta a distribuição da matéria no universo. Um mito que pode soar surpreendente é que as galáxias são feitas apenas de matéria visível. Na realidade, foi descoberto que uma grande parte da massa das galáxias é composta de matéria escura, uma forma misteriosa de matéria que não emite luz e que só pode ser detectada através de seus efeitos gravitacionais. Imagine que você está em uma sala escura e, embora não consiga ver os móveis, sente sua presença ao tropeçar neles. Assim é como os cientistas chegaram a conhecer a existência da matéria escura. Diz-se frequentemente que as galáxias são como ilhas no mar do espaço. Embora essa metáfora possa ser útil em alguns contextos, pode levar a mal-entendidos. As galáxias não estão isoladas, estão conectadas através da gravidade, formando um vasto tecido que une todo o universo. A interação entre galáxias é constante, e essas conexões podem influenciar sua evolução e a formação de novas gerações de estrelas. Às vezes se pensa que a gravidade de uma galáxia é sempre atrativa. Embora seja verdade que a gravidade atrai, também podemos imaginá-la como uma dança, onde as galáxias se empurram e se atraem em um delicado equilíbrio. Esse jogo de forças é o que dá origem às fascinantes interações que observamos no cosmos. Um dos mitos mais persistentes é que os buracos negros são aspiradores que sugam tudo ao seu redor. Essa imagem pode ser dramática, mas é enganosa. Os buracos negros supermassivos que se encontram no centro das galáxias não estão sugando galáxias inteiras. Em vez disso, influenciam o movimento das estrelas e do gás que os rodeia, agindo mais como um maestro do que como um monstro devorador. Muitos acreditam que todas as galáxias são compostas da mesma matéria e que são iguais. No entanto, a diversidade das galáxias é impressionante. Existem galáxias espirais, elípticas e irregulares, cada uma com características únicas que lhes conferem sua própria identidade. Assim como os seres humanos têm diferentes culturas e tradições, as galáxias também apresentam uma variedade surpreendente em sua forma e composição. Um mito interessante é que as galáxias estão em uma viagem interminável em direção ao infinito. Embora seja verdade que o universo está se expandindo, isso não significa que as galáxias se afastem indefinidamente. Em alguns casos, as galáxias podem se aproximar e se fundir com outras, criando novas estruturas e formas. Esse movimento dinâmico é o que torna o universo um lugar tão fascinante. A ideia de que a vida em outras galáxias é comum também está muito disseminada. Embora a busca por vida extraterrestre seja um tema apaixonante, até agora não encontramos evidências conclusivas. Isso não significa que não haja vida, mas que ainda estamos nas primeiras etapas de exploração e descoberta. As galáxias são vastas e misteriosas, e a vida pode estar em lugares que ainda não imaginamos. Finalmente, há quem pense que a astronomia é uma ciência estática e que nosso conhecimento sobre as galáxias é definitivo. A realidade é que a astronomia é um campo em constante evolução. Cada nova descoberta, cada nova observação nos ajuda a compreender melhor o universo e a corrigir ideias errôneas. A ciência é um processo em andamento e cada resposta gera novas perguntas. À medida que exploramos esses mitos e realidades sobre as galáxias, fica claro que nossa compreensão do cosmos é uma jornada contínua. A ciência nos convida a questionar, a investigar e a nos maravilhar com a complexidade do que nos rodeia. No final do dia, entender a dança gravitacional das galáxias não apenas nos ajuda a conhecer melhor o universo, mas também nos conecta com nossa própria existência neste vasto e enigmático cosmos. A pesquisa galáctica está em constante evolução e nos oferece um espetáculo fascinante sobre o nosso universo. O que nos reserva o futuro neste campo tão intrigante? À medida que a tecnologia avança,
Nossas ferramentas se tornam cada vez mais sofisticadas e nos permitem observar o cosmos de maneiras que antes pareciam impossíveis. A busca por respostas sobre as galáxias, sua formação, movimento e interações se intensifica. E nesta jornada, cada descoberta abre a porta a novas perguntas. As missões espaciais, como o telescópio espacial James Webb, estão revolucionando nossa compreensão do universo. Este observatório de última geração não só pode ver através do tempo, capturando imagens de galáxias formadas há bilhões de anos, mas também nos oferece a oportunidade de estudar a luz que emitem. Através dessa luz, podemos aprender sobre a composição química das galáxias, sua temperatura e sua distância. Mas, o que tudo isso significa para nossa compreensão do universo? Cada novo dado nos ajuda a construir uma imagem mais clara de como se formaram as galáxias e como evoluem. Um dos aspectos mais emocionantes da pesquisa galáctica é o estudo da matéria escura. Embora não possamos vê-la diretamente, sabemos que ela está lá porque sua gravidade afeta as galáxias ao nosso redor. À medida que os cientistas desenvolvem novas técnicas para detectar a matéria escura, surgem perguntas fascinantes. De onde ela vem? Como interage com a matéria visível? Compreender a matéria escura não é apenas crucial para entender a formação das galáxias, mas também pode revelar segredos sobre a composição do próprio universo. O estudo dos buracos negros supermassivos, que se encontram no coração de muitas galáxias, é outro campo que está ganhando impulso. Esses objetos misteriosos têm um papel fundamental na evolução das galáxias. Ao absorver matéria e energia, os buracos negros podem influenciar o movimento das estrelas e do gás ao seu redor. Poderiam os buracos negros ser as chaves para desvendar os segredos da dinâmica galáctica? A resposta pode estar mais perto do que pensamos à medida que avançamos em nossa pesquisa. As simulações por computador também se tornaram ferramentas essenciais para os astrofísicos. Através de algoritmos complexos, os cientistas podem modelar a formação e evolução das galáxias. Essas simulações não apenas permitem prever como as galáxias se comportarão no futuro, mas também ajudam a contrastar nossos modelos com as observações reais. Quão precisas são essas simulações? À medida que melhoramos nossa compreensão, podemos fazer previsões mais certeiras sobre como as galáxias se moverão em bilhões de anos. As colaborações internacionais estão desempenhando um papel cada vez mais importante na pesquisa galáctica. Astrônomos de todo o mundo trabalham juntos para compartilhar dados, recursos e ideias. Em um universo tão vasto e complexo, a cooperação se torna essencial. Que descobertas poderíamos fazer se uníssemos nossas forças e conhecimentos? As respostas a essa pergunta poderiam redefinir não apenas o que sabemos sobre as galáxias, mas também sobre nossa própria existência no universo. Os métodos de observação também continuam evoluindo. Desde radiotelescópios até telescópios de raios-x, cada ferramenta oferece uma janela única para o cosmos. A melhoria na resolução e sensibilidade desses instrumentos nos permite observar galáxias distantes com mais detalhes do que nunca. Que segredos poderiam ser revelados através dessas observações? Cada nova imagem, cada novo dado, nos aproxima um passo mais de compreender a imensidão do universo. A pesquisa galáctica não se limita apenas às observações. Também envolve a teoria. À medida que formulamos e testamos hipóteses sobre como funcionam as galáxias, enfrentamos a necessidade de repensar o que já sabemos. Poderiam existir novas forças ou partículas que ainda não descobrimos? A curiosidade humana é um motor poderoso na busca pela verdade, e cada resposta que encontramos gera novas perguntas. As galáxias não são apenas fascinantes por si mesmas, mas também pelo que representam no contexto do universo. Cada descoberta que fazemos sobre elas nos ajuda a compreender nossa própria história e lugar no cosmos. É possível que a vida na Terra esteja vinculada de alguma forma à evolução das galáxias? As interações entre elas e os eventos cósmicos que ocorreram ao longo da história do universo podem ter implicações profundas para a nossa existência. À medida que olhamos para o futuro, é essencial continuar fomentando o interesse pela ciência e pela astronomia. As novas gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores desempenharão um papel vital na pesquisa galáctica. Como podemos inspirar os jovens a explorar o cosmos? A educação, a divulgação e o acesso à ciência são chaves para cultivar essa curiosidade que nos impulsiona a descobrir mais sobre as galáxias e o universo. À medida que nos aprofundamos nesta nova era da pesquisa galáctica, não devemos esquecer a importância de comunicar nossas descobertas.
A ciência não pertence apenas aos laboratórios e universidades. Também deve ser acessível a todos. Como podemos tornar a ciência mais compreensível e relevante para o público em geral? A divulgação eficaz pode abrir novas portas e despertar o interesse pela astronomia, permitindo que mais pessoas se tornem parte desta emocionante aventura. Finalmente, a pesquisa galáctica é uma jornada sem fim. Cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas e cada descoberta nos convida a explorar ainda mais. Que mistérios do universo ainda nos aguardam? Com cada avanço tecnológico e cada colaboração, nos aproximamos um pouco mais de desvendar a complexidade das galáxias e sua dança gravitacional. A aventura apenas começa. E o futuro promete ser tão emocionante quanto o passado. A dança gravitacional do universo é um espetáculo fascinante que, embora invisível a olho nu, está em constante movimento. Por que é tão importante entender essa dança? Porque, em sua essência, revela a história do cosmos e nos ajuda a decifrar os mistérios que nos cercam. Através da gravidade, as galáxias não apenas se atraem, mas também se moldam e evoluem. A compreensão desse fenômeno nos convida a refletir sobre nossa própria existência no vasto espaço. Quando observamos um céu estrelado, cada estrela que vemos faz parte de uma galáxia. Mas o que é realmente uma galáxia? É um vasto sistema que contém estrelas, planetas, gás, poeira e matéria escura, tudo unido pela força da gravidade. Existem diferentes tipos de galáxias, como as espirais que parecem girar como uma dança elegante, as elípticas que são mais tranquilas e as irregulares que mostram uma beleza caótica. Cada uma delas é um universo em si mesma, com sua própria história e características. A gravidade, essa força que nos mantém ancorados à Terra, também é a que rege o movimento das galáxias. Sem ela, o universo seria um lugar muito diferente. No início, após o Big Bang, o gás e a poeira cósmica começaram a se juntar graças à gravidade, formando as primeiras galáxias. Assim, a gravidade não é apenas uma força, mas o arquiteto do cosmos, moldando a matéria e criando estruturas complexas a partir do simples. Mas como as galáxias realmente se movem? Esse movimento não se limita a uma simples rotação. As galáxias giram sobre si mesmas, também se movem através do espaço e às vezes colidem umas com as outras. Imagine uma dança onde cada galáxia tem seu próprio ritmo, mas às vezes duas delas se encontram e criam um espetáculo ainda mais impressionante. As colisões galácticas podem dar origem a novas estruturas, como estrelas nascendo em meio ao caos. É um ciclo de destruição e criação. As interações entre galáxias também fazem parte dessa dança. Elas se atraem, se repelem e, às vezes, se fundem. Essas interações são um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico, onde nada permanece estático. A gravidade atua como um ímã, unindo essas gigantescas estruturas cósmicas e, por sua vez, afetando sua evolução. Quem diria que uma força tão simples pode ter um impacto tão surpreendente? Quando falamos de grupos e aglomerados de galáxias, a gravidade desempenha um papel ainda mais crucial. Esses conjuntos são como comunidades no cosmos, onde as galáxias se agrupam, formando redes complexas. A gravidade não apenas as mantém unidas, mas também influencia sua evolução, criando uma trama que dá forma ao universo que conhecemos. Cada grupo de galáxias tem sua própria história para contar, um relato de encontros e desencontros. Nesta vasta rede do universo, a matéria escura também desempenha um papel protagonista. Embora não possamos vê-la, sabemos que está lá, agindo como um esqueleto invisível que sustenta a estrutura das galáxias. Sua influência é sutil, mas poderosa, afetando a forma como as galáxias se movem e evoluem. Não é surpreendente pensar que o que não podemos ver pode ter um impacto tão significativo no que podemos? A expansão do universo adiciona outra camada a essa dança complexa. À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras, como se estivessem em uma corrida cósmica. No entanto, essa expansão não é uniforme. Há galáxias que se aproximam devido à gravidade, criando um equilíbrio entre a repulsão da expansão e a atração gravitacional. Esse delicado jogo é o que mantém o universo em movimento. À medida que olhamos para o futuro, é fascinante perguntar como as galáxias evoluirão. Continuarão a interagir e se fundir ou se separarão ainda mais à medida que o universo se expande? Os cientistas utilizam simulações por computador para tentar prever esses movimentos, criando modelos que nos ajudam a entender o que pode ocorrer em bilhões de anos. Essa pesquisa é vital para desvendar os segredos do cosmos.
A tecnologia atual permite observar e medir o movimento das galáxias de maneiras que antes eram inimagináveis. Os telescópios modernos e as técnicas avançadas de observação nos fornecem uma janela para o universo, ajudando-nos a compreender como as galáxias se deslocam e como interagem entre si. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade sobre nossa existência e nosso lugar neste vasto universo. A gravidade, a matéria escura e a energia escura são elementos que não apenas definem a estrutura do universo, mas também nos convidam a questionar nossa compreensão da realidade. Como essas forças influenciam nossa própria existência? Refletir sobre isso nos leva a um entendimento mais profundo da própria vida, reconhecendo que somos parte de uma dança cósmica muito maior. Ao longo desta exploração, desmistificamos alguns conceitos errôneos sobre as galáxias e seus movimentos. A ciência avança constantemente, desafiando nossas crenças e ampliando nosso conhecimento. Cada nova descoberta nos lembra que, embora tenhamos aprendido muito, ainda há um oceano de mistérios por descobrir. A curiosidade é o motor que impulsiona a humanidade para frente, em busca de respostas. Finalmente, o futuro da pesquisa galáctica é promissor. Com cada avanço tecnológico, novas portas se abrem para explorar o universo. Imaginemos um futuro onde possamos viajar entre galáxias ou onde desvendemos os segredos da matéria escura e da energia escura. É um horizonte cheio de possibilidades, e todos somos parte dessa busca incessante pelo conhecimento. Em conclusão, entender a dança gravitacional do universo não é apenas um exercício intelectual, mas uma forma de nos conectarmos com o próprio cosmos. Cada galáxia, cada estrela, cada partícula de matéria escura está entrelaçada nesta magnífica dança. A ciência nos oferece as ferramentas para explorar e compreender, mas também nos convida a nos maravilhar diante da imensidão do universo. Nesta jornada, descobrimos não apenas o cosmos, mas também nossa própria história e nosso lugar no grande esquema das coisas.